Por que é muito mais fácil o ser humano falar sobre acerto do que erros? Vamos falar sobre isso? O erro ele é proveniente de uma tentativa que não é bem sucedida quando você tenta algo e a sua expectativa é conseguir e você não alcança o seu objetivo. Você acaba procrastinando, acaba entrando numa contradição enorme com você mesma pensando, poxa, eu vou conseguir fazer isso. E quando você não consegue, você cria uma válvula de escape que foge da realidade e que não faz você aceitar que o ser humano erra e que isso faz parte do processo de evolução. Isso impede muito você de reconhecer que o erro ele faz parte de uma tentativa muito maior e que vale muito mais a pena você aprender errando do que você acertar e você continuar transcendendo em uma soberba muito grande. Eu percebo que quando eu tento acertar mais do que errar e quando eu acerto, eu aprendo menos do que quando eu tento e erro. Eu percebi que quando eu erro, eu consigo ser mais humilde para poder reconhecer que eu tenho chances de recomeçar e tentar quantas vezes eu quiser, do que quando eu acerto e fico pensando, ai, nossa, eu sou a tal, por exemplo. Uau, eu consegui, eu sou incrível, eu sou isso, eu sou aquilo. É claro que você deve sim vangloriar todas as suas conquistas, tudo aquilo que você consegue depois que você tenta. Mas quando você aprende com um erro, você começa a perceber a sua maturidade de pelo menos eu tentei e como eu errei, eu tenho múltiplas chances de tentar e tentar e tentar e acertar e errar quantas vezes eu quiser. Eu acho que você pode valorizar muito mais todo esse esforço que você corre e o risco de acertar e errar do que ficar sentado ou deitado procrastinando, imaginando como que seria. Mas por que isso acontece? Faz parte entrar num consenso com você mesmo quando você atinge um erro, quando você se frustra porque esse erro aconteceu. A gente fica pensando assim, caramba, eu errei, nossa, eu não sei o que vai acontecer comigo agora, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, eu cometi um erro e agora eu não tenho mais êxito em acertar, eu não tenho mais aquele ímpeto de coragem, caraca, o que eu vou passar, qual vai ser o exemplo que eu vou passar para as outras pessoas agora, o que será que eu vou me tornar? E a gente fica sempre nessa brincadeirinha boba de achar que por a gente cometer um deslize, a gente não vai acertar nunca mais. Só que a gente fica visando mais no acerto do que no aprendizado. Geralmente, quando você faz uma caminhada, por exemplo, às vezes o mais importante do que o destino é a caminhada, é o processo da caminhada. Então você vai aprendendo mais durante o processo do que o destino final. O destino final a gente visa tanto no destino final, só que a gente não repara no processo da caminhada. A gente não repara nas coisas que a gente aprendeu, nas coisas que a gente perdeu, das pessoas que a gente conheceu. E a vida ela é igual. Quando eu clico na mesma tecla dizendo que a vida ela é uma eterna escola e nós somos eternos aprendizes, isso é totalmente verídico, isso é totalmente verdade. A gente pode sim reparar e valorizar cada processo da caminhada e a gente também pode acabar fazendo o seguinte, a gente pode reparar que às vezes nem sempre a linha de chegada ela é o essencial para a evolução. Às vezes a nossa evolução ela funciona enquanto a gente está no processo. Igual eu ainda não concluí todo o meu ciclo de vida e eu estou aprendendo e valorizando o processo inteiro da minha caminhada. Tem gente que pode vir aqui comentar, se quiser falar, ai Maria Clara, nossa, que comentário bobo, ai que coisa ridícula, ai parabéns, você falou o óbvio e acertou. E o óbvio, ele sim precisa ser dito. E não é com muitas palavras que o ser humano... Senhora avó! Ganhei uma laranja da minha avó. Perfeito. Como eu tava continuando aqui, como eu já tava falando, no caso, melhor dizendo, eu acho que é muito mais convidativo a gente errar milhões de vezes até a gente perceber que nós somos compostos de erros, acertos, atrapalhos, fracassos. A gente não pode ficar visando, às vezes, também num comentário que a pessoa faz, porque tem pessoas do nosso lado que fazem simples comentários que colocam a gente pra baixo automaticamente. Aí o nosso subconsciente, ele já avisa assim no comentário daquela pessoa. Lembra nos outros vídeos anteriores que eu falei sobre crítica construtiva? Há críticas
que vem para poder fortalecer você. E há outras críticas, que essas críticas são totalmente democráticas, são da mente da pessoa, são coisas que às vezes nem são tão positivas assim. São só críticas que a pessoa tirou da mente dela e objetificou na sua vida de acordo com o que ela pensa que você deveria ser. Então, é uma crítica dela. Agora, uma crítica social é uma crítica que ela é parecida, só que ela é de uma maneira positiva. Ela é para poder constituir em você uma versão onde não vai denegrir a sua imagem, onde não vai acabar com a sua versão e a sua essência. Eu tive uma amiga que eu tenho ainda. Ela uma vez me chamou para conversar e inventaram rumores sobre mim, umas fofocas aí. Ela me ligou para poder me perguntar: Maria, é verdade o que aconteceu? Maria, não mente pra mim, por favor, porque se você mentir, isso vai quebrar o elo da nossa amizade. De certa forma, por mais que talvez o meu nome estivesse envolvido na situação, não foi como aconteceu na fofoca que chegou pra ela. Um instante, por favor. E logo depois de um tempo, depois de muitas conversas, ela sempre chegava pra mim falando: ô Maria, vamos fazer um cursinho, vamos entrar na faculdade, vamos fazer uma prova, uma provinha, né, pra poder tentar um vestibular e tal. E isso é uma crítica construtiva porque conversando sobre autoimagem, sobre respeito, sobre coisas que vão ser construtivas para o nosso processo de evolução, para nossa vida. Agora, eu visando e comparando nos outros tipos de amizade que eu tinha, de ser composto apenas de fofocas, onde eu falava de outras pessoas e as outras pessoas falavam de outras pessoas comigo, depois eu virava um alvo de fofoca e me vitimizava, eu percebia que também eu estava no meio de um processo, né, de erro, mas que eu não estava reparando nesse processo, eu estava me vitimizando o tempo todo. Hoje em dia, eu quero reparar em cada processo que eu vou passando para poder eu perceber onde eu estou errando, aonde eu posso melhorar, aonde eu estou acertando, o que está acontecendo comigo, quais são os tipos de coisa que eu estou trazendo para minha família, para minha vida, o que eu estou representando para os meus pais, para minha mãe, para meus irmãos, etc. Para todas as pessoas, para os meus avós. Porque o que acontece? Eu hei de ter filhos um dia. Acontece que talvez eu possa ter filhos um dia. Opa, quase que cai minha laranja. Então, eu fico pensando muito, nossa, gente, qual tipo de exemplo, qual representatividade que um dia eu possa estar dando para o meu filho? O que um dia eu vou estar representando para ele, que ele vai olhar como exemplo e pensar: poxa, eu quero ser igualzinho a minha mãe ou igualzinho o meu pai. Lembrando, gente, eu tô só formulando na minha cabeça. Eu nem sei se um dia realmente eu possa ter filhos, porque no momento eu não me encontro com um parceiro que seja compatível para poder ser o genitor do meu filho. Então, a não ser que eu tenho fazer o quê? Passar por um processo de adoção, sabe? Então, acredito que seja muito importante eu acompanhar cada processo de evolução da minha vida para eu poder reparar sempre nos meus maiores erros, no que está acontecendo comigo, no que eu posso fazer para poder melhorar tudo em mim, porque eu falei uma vez com um amigo meu, mandei um áudio para ele dizendo assim: olha aqui, meu amor, eu não sou nenhum alecrim dourado, eu tô aprendendo ainda, calma, eu vou errar, eu vou vagabundear em certas partes da vida. Gente, vagabundear, não tô falando nada de objetificação ou promiscuidade, pelo amor de Deus, vocês parem de ficar pensando merda na cabeça de vocês. Vagabundear, às vezes, é você ser filho da mãe com a própria vida, você não pensar nas consequências, você acabar agindo de maneira barata consigo mesmo, você errar com você e não valorizar cada acerto e cada processo de evolução que você mesmo se esforçou para construir o seu eu de hoje. Você ser duro consigo mesmo, você ser ruim com você ser desonesto, se machucar, sabe? E não valorizar cada caminhada que você deu, esquecer que você teve esse processo. Isso é feio com você, isso é desonesto, cara, isso é pesado. Eu não acho certo. E antes eu me vitimizava tanto e eu não gostava.
Eu não gostava de lembrar dos meus erros, eu não gostava de lembrar dos meus acertos. Até hoje. Gente, pelo amor de Deus, quando eu lembro de um erro meu de 4 anos atrás, de 3 anos atrás, tem gente que gosta de falar assim, quem vive de passado é museu. Eu sei que quem vive de passado é museu, mas é sim importante você rever os seus passados para poder você rever seus conceitos de hoje, no presente, no futuro. Sabe por quê? Porque um dia você há de ser exemplo na vida de alguém. Então, às vezes, quem é exemplo gosta sim, mesmo que seja impertinente, não é legal. Gosta de ficar dando lição de moral. Às vezes, quem é exemplo e um exemplo construtivo tem sim que aconselhar para que a outra pessoa não erre, para que não aconteça nada de errado com ela. Mas lembrando que cada um tem uma realidade, cada um tem uma vivência de vida, cada um tem um processo, cada um tem o seu eu. Então é sempre bom um ser humano respeitar cuidadosamente o processo de vida do outro. E não é questão de quem teve o melhor passado, ou quem tem o melhor futuro, ou quem está tendo o melhor processo no presente. Eu acredito que tudo nessa vida é contribuinte para que você aprenda um dia. Eu me encontro com 23 anos de idade no momento. Eu espero que quando eu atingir os meus 30 anos, eu também não quero dizer que eu vou ser uma Buda da vida. Gente, pelo amor de Deus, ainda falta muito para poder atingir um estado de sabedoria muito grande, mas eu espero muito, muito, muito que eu aprenda até lá. Porque eu ainda me encontro num estado onde eu acredito que eu esteja burra. Porque tem muita coisa que eu ainda sou inocente. Tem muitas coisas que ainda inocentam em mim, que mostram que eu sou bobinha. E não é legal você conversar com uma pessoa bobinha, porque a pessoa bobinha, ela acha que ela tá no mundo de fadas, ela acha que ela tá num conto de fantasias. Isso não é legal, não. Imagina você conversar com uma pessoa e a pessoa fica... Mas será que um dia vai dar certo? Um dia, eu espero ansiosamente que... nossa, que algo vá mudar e que minha vida vai acontecer, sabe? E a vida não é assim. Eu acredito que a vida ela é muito mais que isso. A vida é você tomar 3 tapas na cara, comer um ovo mexido com arroz e feijão e depois dar a tapa a cara. Dá a cara a tapa. É isso aí, Ai, porque ninguém vai fazer por você o que você já está tentando fazer. Ninguém vai ser tão amigo seu quanto Jesus Cristo e quanto os seus pais. Sempre tem um acompanhamento de um guia espiritual, um psicólogo, um terapeuta, enfim, um amigo para conversar. Nunca guardem as mágoas de vocês para vocês. Tenham sempre em mente que você pode sim errar e acertar quantas vezes você quiser. Procure ajuda quando você se sentir mal, quando você se sentir desolado, desamparado. Nunca deixem de olhar para a vida e pensar que vale a pena errar e aprender com seus erros do que você acertar e você ter uma soberba tão grande no coração que não te faça enxergar que você ainda tem muito a aprender. Esse vídeo é bem curto.